Saudações a todos e a todos, bem-vindos de volta aí à nossa leitura do Lises do Platão. A gente parou aí no trecho 214E, né? Tínhamos lido aí da última vez, não na semana passada, que a gente teve aí um encontro de filosofia, acabamos não podendo fazer a leitura, mas na semana retrasada, a gente viu como é que o Sócrates, nesse diálogo em que Ulisses retorna para dialogar com o Sócrates insere o problema da amizade no âmbito do semelhante, né? Para indicar, de certa maneira, um certo tipo de método que ele atribui aos poetas, por serem os poetas os nossos guias em termos de sabedoria e aprendizado, né? Então, acho bacana que a gente tenha identificado esse tipo de atribuição que o Sócrates faz no diálogo, que, em certa medida, o recurso aos poetas e aquilo a que os poetas se referem serve para a filosofia como uma espécie de caminho metodológico, né? Você, por meio dessa dialética que o Sócrates tem esboçado com o Ulisses e com o Menexeno, e aí lembrando sempre, né, que esses dois jovens que estão sendo os interlocutores do Sócrates, a gente percebe que com Ulisses o Sócrates estabelece uma espécie de dialética educativa, naquele sentido erótico-pedagógico que a gente já tinha percebido nessa aproximação que o Sócrates faz com Ulisses, e quando o Menexeno retorna à cena, o Menexeno, que é caracterizado como um grande debatedor, como um grande erístico, né, que é um termo em grego para esse tipo de pessoa que adora fazer discussões, e aí só pelo intuito de ganhar, né, não necessariamente pelo assunto. Com o retorno do Menexeno, o Sócrates se dispõe a tratá-lo com uma outra forma de dialética, uma dialética que a gente geralmente situa aí no interior dos diálogos de Platão como uma dialética refutatória, né? Ou seja, aquela dialética que tem como intuito, como pretensão, levar o interlocutor a uma aporia, levar o interlocutor a uma dificuldade, a um impasse, tá? É claro que com Ulisses, o Sócrates também faz, de certa maneira, a provocação a um impasse, só que essa provocação não é no intuito de simplesmente destruir o adversário, mas sim de convidá-lo para que juntos possamos encontrar o saber, né? A dialética socrática tem essa duplicidade de ser uma arma contra inimigos, ao mesmo tempo em que ela se mostra como sedutora para os amigos. E é por isso que, em certa medida, o diálogo Lises é interessante para a gente perceber como é que o Platão está tratando sobre a questão da amizade, né? Sobre a filia, sobre esse tipo de comportamento que os gregos chamavam de filia, que diz respeito a um certo tipo de aproximação, como a gente tem visto, tá? E, geralmente a gente traduz filia por amizade, mas a gente já percebeu que amizade não traduz completamente aquilo que o termo philos, né, e o termo filia desejam apresentar, tá? Então, é mais no intuito de a gente perceber como é que o termo filia ele significa uma espécie de aproximação, tá? A tentativa de se fazer próximo a alguém, da mesma maneira que alguém permite que você se aproxime e, portanto, esteja ao seu lado como alguém próximo, tá? Isso é muito característico, por exemplo, de um certo entendimento daquilo que poderia significar também aquelas pessoas que estão próximas a nós e não tão próximas, né? Ou distantes, tá?
fazendo aí até uma ressonância também com aquilo que se diz lá nos evangelhos, né, que é preciso amar ao próximo como a ti mesmo, né? E esse tipo de próximo, a gente fica sempre na dúvida de saber quem é, afinal, o próximo, se é todo mundo, se são todos os seres humanos, ou se são estes que os gregos chamavam de filia, né, de philos, aqueles que estão aí em uma certa proximidade conosco. Tá? Então, é em vista disso, né, e de uma certa dificuldade que o Sócrates encontra junto com o Menexeno, né, em saber ao certo quem é que se disponha a quê, né, numa relação de amizade, se eu me disponho a me aproximar de alguém, ou se alguém que deixa com que eu me aproxime, ou se para que exista a amizade é preciso que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. A dificuldade que foi gerada em relação a isso faz com que o Sócrates recorra aos poetas para que ele possa fazer aí uma nova colocação do problema. E agora a colocação do problema vai dizer respeito ao certo tipo de proximidade que tanto os poetas quanto também aquele que ele chama, né, os sophotaton, aqueles que são os mais sábios, que a gente poderia aí relacionar com os que são chamados pré-socráticos, né, aqueles investigadores da natureza, que diziam que os semelhantes se atraem, tá? O semelhante atrai o semelhante. Tudo aquilo que é semelhante atrai aquilo que lhe assemelha, tá? De certa maneira, entendendo aí a atração, entendendo aí a proximidade como um certo tipo de identificação, né? Ou de semelhança. Eu sempre vou me afeiçoar, eu sempre vou me aproximar de quem me parece idêntico, né? A quem me parece ser semelhante. A gente viu aí também o próprio Sócrates, no momento em que introduz essa questão, também levantar a dificuldade que essa questão coloca, né, essa tese, como se ela tivesse verdadeira pela metade, ou seja, é certo, em certa medida, né, que o semelhante atrai o semelhante, mas só em relação àqueles que o Sócrates vai chamar de bons, né, os agathos. Quem são os bons? São aqueles que, em última análise, permanecem idênticos a si mesmos. Tá legal? Então, no momento em que o Sócrates faz uma espécie de consideração acerca daquilo que os poetas estavam dizendo, e aquilo que os físicos também estavam definindo, como sendo a atração do semelhante pelo semelhante, o Sócrates vai entender o semelhante como aquele que é igual a si mesmo, ou seja, como aquele que tem o mínimo de variação possível em relação àquilo que ele é. Ele tem um acordo consigo mesmo, de tal maneira que esse acordo consigo mesmo faz com que ele se aproxime também de pessoas que têm esta mesma identificação. E aí ele situa o mal, aquele que é o kakos, né? Aquele que tem a caquia, aquele que tem a maldade, vamos dizer assim, ele coloca a maldade no âmbito da inconstância. Ou seja, aquele que é mal é porque ele é muito versátil e nada digno de confiança. É a tese do Sócrates aqui nesse momento, e é a maneira como ele interpreta a frase dos sábios, a frase dos poetas, de que o semelhante atrai o semelhante. Então, a gente viu que essa semelhança é dada por uma certa característica que é própria de cada um dos polos dessa relação. E essa identificação é dada não entre eles, mas dos indivíduos entre si mesmos, né? Ou em si mesmos, melhor dizendo. Tá? Os indivíduos, para serem amigos de alguém, é necessário que eles sejam antes idênticos a si mesmos, tá? Sejam o mínimo possível inconstantes e, portanto, nada, ou melhor, sendo sempre dignos de confiança, tá? E aí porque é com relação a isso que o Sócrates chega à tese final aí que a gente leu em 414 é
em que ele diz: já sabemos, portanto, quais são os amigos, né? Hoi philoi, quem são os amigos? Pois o nosso raciocínio indica que são as pessoas de bem, né? Ou seja, essas pessoas que são constantes, essas pessoas que não mudam muito, tá? A gente parou aí e a gente vai ver agora que o Sócrates vai introduzir uma nova dificuldade que vai situar a gente, em termos da relação de amizade, não mais exatamente no âmbito da semelhança, mas no âmbito da dessemelhança, ou no âmbito da diferença. Tá? Então, é isso que a gente vai começar a ler agora. Acharam aí? 414E. A gente vai ler como é que o Sócrates vai sinalizar, então, essa colocação do problema da questão dos dissemelhantes, né? Porque lhe parece, de certa forma, um problema você dizer que o semelhante atrai o semelhante. E ele vai tentar criticar essa tese para poder apresentar a sua contrária. Tá? Vamos ler, então? 214E. Então, Sócrates diz assim: e eu também falei-lhe, né? O Ulisses tinha concordado, né? Estou de pleno acordo, respondeu. É o Ulisses aí que está respondendo ao Sócrates, e a gente vai ver que o Menexeno vai voltar à conversa de novo, tá? Então, Sócrates diz, e eu também falei-lhe. Todavia, em tudo isso, algo não me agrada. Em grego aí, esse termo é muito interessante, tá? É disqueraino, que tem uma pegada de irritação até. Tá? É como se o Sócrates dissesse assim, em tudo isso, alguma coisa me irrita, alguma coisa me incomoda, alguma coisa me deixa descontente. Né? E em tudo isso, o quê? Né? Nessa questão de você dizer que o semelhante atrai o semelhante. Passemos, então, por Zeus, a ver o que me parece suspeito. O semelhante, enquanto semelhante, é amigo do semelhante, do que decorre poder em ambos ser de utilidade recíproca. Então veja que ele vai inserir aí a questão da utilidade para fazer uma certa crítica em relação a essa relação entre os semelhantes. Tá? A utilidade aí em grego é kresimos, tá? Que vai dar aquela tonalidade, inclusive da famosa sentença do Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? Essa medida é exatamente isso que o grego chama de kresimos, ou krestai, tá? Essa ideia de você estabelecer um determinado tipo de finalidade em relação ao qual se pode utilizar alguma coisa. Tá? Então, quando se diz lá, né, o Protágoras diz o homem é a medida de todas as coisas, na verdade ele está dizendo que o homem é o que dá a utilidade a todas as coisas. É por meio do ser humano que você tem a utilidade das coisas. Ou as coisas ganham utilidade por meio do ser humano. Tá legal? Mais ou menos essa ideia daquela frase geralmente citada aí como sendo do livro do Protágoras. Tá? A ideia aí, portanto, que o Sócrates traz é essa ideia de utilidade, como alguma coisa que pode ser utilizada em favor de outro. Né? E aí dá uma ideia também de bom uso. Veja que ele tinha relacionado lá o semelhante com o semelhante no intuito do bom, né? No intuito daquela pessoa que é boa. Ela é boa porque ela é idêntica a si mesma. Mas agora ele está aproximando a noção de bom para uma noção de útil, para aquilo que pode ter um bom uso, para aquilo que pode ser usado por alguém de alguma forma que lhe vai ser interessante. Tá? Ou melhor, então ele vai reformular a questão aí. Apresentamos a questão da seguinte maneira: poderá o semelhante ser de alguma utilidade
ao que lhe é semelhante ou causar-lhe algum dano sem que a isso mesmo aproveite ou prejudique. Então, dado que dois são semelhantes, é possível que esse semelhante cause, né, ou seja de alguma utilidade para o outro, não sendo para si mesmo também, e ele pode causar um dano ao outro sem causar um dano a si mesmo também, já que eles são semelhantes, ou sofrer algo da parte do outro, né, que não lhe possa infringir, ou seja, ele pode ser vítima de um mal que ele mesmo também não poderia cometer contra si mesmo. Dado que eles são sempre semelhantes, né, eles possuem essa identificação, aquilo que é pressuposto um fazer numa relação, o outro também tem essa pressuposição de poder fazer. Então, não há necessariamente, é o que o Sócrates vai tentar indicar, não há nada de novo nessa relação entre os dois que eles não tenham obtido sozinhos, que eles não possam obter isoladamente. Eu posso fazer algo de bom para o outro, mas esse algo de bom para o outro vai ser sempre bom para mim também. Da mesma maneira que o outro pode fazer algo de bom para mim, mas isso que ele faz de bom para mim, eu também posso fazer para mim mesmo. Percebe? Se eles são semelhantes, eles vão estar presos a um determinado tipo de dilema, que é o dilema da utilidade. Afinal, que ganho, que possibilidade eu tenho com esta relação com alguém que é semelhante a mim mesmo, que possa me tornar ainda melhor do que aquilo que eu sou, dado que nós somos semelhantes. Tá? Isso está pressupondo algumas considerações, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele continua a indagar, então, né? Se for o caso, como podem ter afeição recíproca se nenhum está em condições de ajudar o outro? Será possível? Então, veja, com essas colocações, com essas perguntas, o Sócrates está pressupondo algumas coisas que decorrem de um certo tipo de consideração acerca do que é ser amigo. Tá? A gente já viu algumas, né, com todos esses debates que vêm se seguindo aí as colocações do Sócrates, e nesse ponto, o que ele está levantando é a questão de sabermos de que modo, numa relação com alguém, a gente pode tirar algum proveito. Tá? Isso poderia soar um tanto egoísta para os nossos moldes. Né? A gente pensaria logo que você está interessado em se relacionar com alguém tendo em vista algum ganho, algum benefício que você pode adquirir em relação a essa pessoa. Tá? Ou a partir dessa pessoa. Tá? A ideia desse egoísmo que hoje nós pensaríamos, né? Porque aí nós colocaríamos, por exemplo, a ideia de amizade no âmbito do altruísmo e não do egoísmo, ou seja, eu quero fazer o bem ao outro sem me preocupar necessariamente em ter um retorno. Né? Esse tipo de relação, o grego não entende como sendo uma relação de filia, ou isso que a gente acaba chamando de amizade. Para que se estabeleça uma relação de filia, um movimento que é um pros-philos, né? Uma aproximação em direção a alguém, essa proximidade precisa estar, de alguma maneira, circunscrita a algo que me interessa. Ninguém se aproxima do outro se não for por alguma coisa que o interessa. E é isso que o Sócrates denuncia aí nessa última questão. Se os semelhantes eles já possuem, enquanto pretensões de bondade, aquilo que eles mesmos já fazem, então eu não acabo não esperando nada de bom em relação ao outro que eu já não tenha, que eu já não possua, da mesma maneira que eu não posso fazer nada de ruim para o outro, que eu também não possa cometer contra mim mesmo, nenhuma maldade nesse sentido. Que espécie, portanto, de afeição recíproca é possível no momento em que você se aproxima de outra pessoa? E a afeição recíproca, né, aí em grego alelon, agapotein, traz para a gente um outro verbo, né, um outro
substantivo que denuncia um certo tipo de relação existente entre os seres humanos, que geralmente a gente também traduz por amor, né? Vocês sabem que o grego tem aí pelo menos 3 termos que representam caracterizações acerca da postura amorosa, né, de relação entre os seres humanos. A gente já viu no Banquete, né, quando a gente lê o Banquete, a questão de Eros, que é essa mais fundamental, vamos dizer assim, né, das relações humanas, que é movimentada, né, por um desejo erótico, né, por um desejo sexual, em vista de um outro que possui algo que me atrai, e esse algo é situado no âmbito do Banquete como sendo a beleza, e aí belo e bom geralmente são sinônimos para os gregos. Você tem o termo philos, filia, que é exatamente o tema desse diálogo, né, do Lísio, e você tem o ágape, né, que vai ser muito comum, muito utilizado, principalmente a partir do grego do Novo Testamento, simbolizando aí um outro tipo de relação amorosa, tá, que não teria necessariamente a característica tanto do eros, que é uma força, por assim dizer, da natureza, né? Algo que te domina a ponto de fazer com que você tenha determinadas ações que são ocasionadas por esse sentimento e não necessariamente por você, ou que não tem também essa característica da própria filia, que é uma disposição em se aproximar de. E aí parece muito mais uma disposição racional até. Tá? Às vezes, alguns sentem um certo estranhamento com o Ulisses, de o tempo todo Sócrates está argumentando racionalmente acerca do que é amizade. Porque, em última análise, esse tipo de relação de filo ou alguma coisa denota um certo tipo de disposição racional, né? Uma certa decisão que se toma em face de alguma coisa que se deseja, em face de alguma coisa que se quer ter perto, né? Que se quer ter por perto, que se quer ter próximo. E o ágape vai ser introduzido aqui agora como uma espécie de afeição, ou seja, é um certo tipo de sentimento que é possível sentir por alguém ou por alguma coisa e que torna aquela coisa desejável para ter próximo. Então vejam que todos esses termos, em alguma medida, eles estão relacionados, porque eles tendem a ser termos, tanto o eros quanto a filia, quanto o ágape, são termos que denotam certos tipos de comportamentos nas relações humanas. Só que eles têm características diferenciadas, né? Em certo momento, a gente pode perceber que alguns comportamentos são decorrentes de um certo tipo de um desses 3. Né? E o ágape está sendo inserido aqui agora, e a gente não sabe exatamente quais são as características específicas desse tipo de relação, desse tipo de comportamento. Tá? Até porque a gente não tem, antes do Novo Testamento, um uso muito extenso desse termo para denotar um certo tipo de relação humana, tá? Muito diferente do que seria a filia e do que seria o eros. Ele nasce aí muito mais como uma espécie de sinônimo entre esses dois, a princípio, do que propriamente algo diferente, que vai ser depois diferenciado, principalmente aí na época do helenismo e do cristianismo, tá? Então, é interessante perceber como é que o termo nasce aí, né? O termo, na verdade, surge aí no diálogo para denotar um certo tipo de afeição que é pretendida quando você tem aí 2 pessoas que se relacionam em vista de uma certa amizade. Tá? Então, seria um certo tipo de sentimento que seria diferente do sentimento erótico, né? Seria diferente do sentimento da paixão. Seria um certo tipo de sentimento que pode ser caracterizado por aquilo que nós chamamos de afeição, né? Um certo tipo de cuidado, um zelo, um certo querer bem, né? Talvez seja aí uma boa tradução para ágape, um querer bem ao outro. Talvez até inserido aí nesse contexto da ação boa, né, que o Sócrates está trazendo,
para poder situar para a gente que tipo de compreensão ele está pensando aí para esses dois indivíduos que estão se relacionando, tá legal? Então, a grande questão é saber, afinal, que tipo de querer bem o semelhante possui em relação ao que lhe é semelhante. Se os semelhantes já são bons, né, como ele havia definido aí no finalzinho daquilo que a gente leu no encontro passado, se os amigos verdadeiros são aquelas pessoas de bem, então eles já são bons. Eu não posso esperar nada do outro que eu já não tenha, da mesma forma que o outro não pode esperar nada de mim que ele também já não tenha. Logo, que tipo de afeição é possível nascer entre nós? Ou seja, que tipo de querer bem é possível nascer entre nós, sendo que nós já somos bons? Tá? É mais ou menos essa a ideia do problema que o Sócrates levanta aí nesse momento. Será possível? O Sócrates pergunta e Ulisses responde: de jeito nenhum. Então Sócrates continua: e o que não é amado pode ser amigo? Tá? Então ele havia dito, né? Se você não tem aí essa afeição mútua do semelhante e com o outro semelhante, pode ser, né, alguém considerado amigo se não for amado? Absolutamente, né? Essa já era uma tese que ele já tinha, a gente já viu, né? Ele já problematizou antes e, de certa maneira, ele traz aqui para mostrar em que medida, se você não tem uma certa afeição, uma certa disposição em relação ao outro, fica difícil você caracterizar uma relação de amizade. Sendo assim, ele vai dizer, o semelhante não é amigo do semelhante, ao passo que o bom, enquanto bom, não enquanto semelhante, poderá ser amigo do bom. Então, veja, trazendo aquela ideia dos sábios de que o semelhante atrai o semelhante, de que o semelhante se aproxima do semelhante, ele transforma essa ideia do semelhante na ideia do bom, naquele que é bom porque permanece o mesmo para si. E aí ele vai dizer que só existe amizade, de fato, do bom enquanto ele é bom, e não enquanto ele é semelhante ao outro. Tá? E o Ulisses concorda, provavelmente. Mas o Sócrates, então, vai agora, de certa maneira, colocar em questão essa própria interpretação que ele fez do semelhante como sendo bom. Se o bom é amigo do bom enquanto ele é bom, que tipo de afeição é possível ter, sendo que você nada espera de bom do outro que você já não tenha? É mais ou menos esse o argumento que ele vai apresentar agora. Tá? Ele diz, como? O bom, enquanto bom, não se basta a si mesmo? Basta. Ora, o que se basta a si mesmo não necessita de auxílio estranho naquilo em que se basta. Como necessitará? Responde Ulisses. Se não necessita de nada, a nada também se afeiçoará. Não, de fato. E se a ninguém se afeiçoa, a ninguém amará. Veja que é um escalonamento aí de conceitos, de noções que ele já havia se referido e que faz com que ele agora possa fechar esse argumento. Veja, se eu estou dizendo que só o bom pode ser amigo do que é bom, enquanto eles são bons, como eu posso dizer isso se o bom basta a si mesmo? Ou seja, tudo aquilo que eu posso esperar de bom de qualquer outra pessoa, eu já tenho, eu já possuo. Logo, o bom, enquanto for bom, ele não ele basta a si mesmo, ele não depende de nada externo a ele. Tá? Esse bastar-se a si mesmo, em grego, é ikanos, né? Que dá essa ideia mesmo de um certo indivíduo autossuficiente. Tá? E se ele se basta a si mesmo, quer dizer que ele não necessita de nada estranho a ele. Ou seja, ele não tem falta, em grego, deómenos. Né? Ele não tem algo que precisa ser coberto, né? Que precisa ser suprido por algo que ele não possua. E se ele não tem necessidade de nada,
a nada se afeiçoará, ou seja, a nada ele terá ágape. E se a nada ele tem ágape, então a ninguém ele amará. E amará aí é filia, ou seja, a ninguém ele terá filos, a ninguém ele filói, tá? Ou seja, a ninguém ele terá essa disposição de se relacionar. E, por final, a ninguém amando, de ninguém será amigo. Ou seja, se ele não ama ninguém, filon, né, se ele não se prontifica a se relacionar com nenhuma outra pessoa, dado que ele se basta, não precisa de mais nada, e, portanto, ele não tem afeição a ninguém, logo, ele não será amigo de ninguém. Ele não será filos de ninguém. É o que parece, conclui Ulisses. Então, perceberam aí como é que é o argumento do Sócrates, né? Para poder descaracterizar de alguma maneira esse tipo de afirmação que ele mesmo faz acerca da amizade entre dois que são bons, né? De certa maneira, impossível que duas pessoas que sejam boas, porque boas são aquelas pessoas que são suficientes a si mesmas, não necessitam necessariamente de nada externo a elas, como é que essas pessoas vão ter a necessidade da relação, a necessidade da amizade, né? Bastando a si mesmas, elas não teriam necessidade de relação alguma. Tá? O Sócrates, então, vai colocar aí a última questão. De que modo, pois, poderão os bons ser amigos dos bons se, quando se acham distantes, nenhum tem necessidade do outro? Então, se eu estou distante um do outro, eu não tenho necessidade porque eu me basto do outro, né? Pois cada um de per si se basta a si mesmo, né? Em grego aí, ikanoi, ou seja, eu sou autossuficiente, gar e autos, né? Eu sou suficiente a mim mesmo, kai coris ontes, né? Ou seja, não tenho necessidade, coris, né? Aquela utilidade que a gente havia dito, né? Úteis, né? De nada, de ninguém. Então, eu me basto a mim mesmo e de nada preciso, de nada necessito. Não tenho necessidade de me valer de nada. É essa a ideia. E, quando juntos, nenhum é de utilidade para o outro. Então, se eles estão juntos, se eles estão separados, não vão precisar um do outro. E se estão juntos, não acrescentam nada um ao outro. Percebe? Como é possível você dizer que existe amizade entre essas duas pessoas, sendo que em nenhum momento se estabeleceu uma relação de necessidade entre elas? Tá? Então, vejam aí que o Sócrates está tentando nos indicar que para que seja possível uma relação de amizade, para que se estabeleça a filia, é preciso que exista algum compromisso de necessidade, algum compromisso de uma afeição. E essa afeição, esse ágape, né, ele é fruto exatamente daquilo que nos falta e que o outro parece suprir. Tá? O Ulisses concorda, de nenhum modo, respondeu. Então Sócrates responde, e também não poderão ser amigos, se cada um não tiver o outro em alta conta. Então, vejam, eles nem têm necessidade um do outro, como também nem consideram o outro como alguém de um valor maior do que o deles, dado que eles são semelhantes. Estão percebendo aí como é que é o círculo vicioso do problema que o Sócrates apresenta? Como é possível que exista essa relação de amizade entre esses dois bons, sendo que eles já entraram num certo tipo de constituição autossuficiente que os impede da necessidade da relação com o outro. Tá? Pode significar, inclusive, uma certa crítica a um certo tipo de comportamento que geralmente era atribuído ou esperado de uma consideração acerca do sábio. Tá? Vai ser muito comum você ouvir falar nas éticas, principalmente nas éticas socráticas, né? Nas éticas
dos discípulos que vieram posteriores a Sócrates, a ideia de que o sábio precisa ser autônomo e autossuficiente, né? Precisa ter, portanto, autarquia. O que é essa autarquia? É exatamente a possibilidade de governar a si mesmo e de, portanto, não ter necessidade de nada, de ser, muitas vezes, imperturbável em relação às circunstâncias e em relação às pessoas, exatamente porque ele se basta a si mesmo, né? Em certa medida, o Sócrates está colocando aí um problema, dado que esse tipo de indivíduo que basta a si mesmo, ele não precisa de mais nada, como ele poderia se relacionar com outras pessoas? Então, Sócrates volta aí a colocar a questão e agora vai tentar apresentar um outro lado dessa mesma perspectiva, como se fosse o oposto a essa tese. Tá? Considera, Lises, como nos perdemos em tudo isto. Achas que não estaremos de todo em todo errados? Então, Sócrates retorna mais uma vez e coloca a questão. Ulisses pergunta, como assim? Né? E o Sócrates volta aos poetas para resgatar uma opinião que é o exato oposto àquela que ele havia apresentado antes. Ele diz, já ouvi algures alguém dizer, e agora isso mesmo me acode à memória, que o semelhante é o maior inimigo do semelhante, e o homem de bem do homem de bem. Esse maior inimigo aí é polemiotatoi, né, de polemos, aquele que faz guerra, né, ou a guerra em si mesmo. Tá? Então, o inimigo aí não tem mais necessariamente aquela característica da repulsa que a gente havia visto com o termo ectros, mas tem a ver exatamente com aquele que se situa em guerra com o outro, tá? Como se fosse aí uma espécie de rival, uma espécie de adversário, vamos dizer assim. Tá? Então, o Sócrates diz que ouviu em algum lugar, e aí esse recurso à audição, né? Ouvir em algum lugar é exatamente o recurso que faz resgatar a poesia, porque a poesia ela era ouvida e não lida, né? Você tem essa ideia de que os poetas eram reproduzidos, né? A poesia era reproduzida pelos rapsódios a partir do canto, a partir de performances que os gregos faziam, tanto com os textos de Homero quanto de outras poesias também. Então, esse recurso à poesia sempre é um recurso de ouvir falar, de ouvir dizer, e o Sócrates lembra disso agora, né? Lembra que ele ouviu em algum lugar que o maior inimigo do semelhante é o próprio semelhante, e que o maior inimigo do homem de bem é o próprio homem de bem. E aí ele diz, essa pessoa que disse isso invoca Hesíodo como testemunha de sua afirmativa, né? Hesíodo, que é um desses grandes poetas da antiguidade, um dos sábios, e veja, o Sócrates já havia trazido Homero naquela tese, na posição de que o semelhante atrai o semelhante, e agora ele traz o Hesíodo para apresentar uma tese oposta. Então, Homero e Hesíodo aí, como duas grandes referências de poesia e, portanto, de sabedoria, de guiamento, como ele havia dito, e a partir desse guiamento, ele retira duas teses que parecem ser opostas. Uma tese que diz que os semelhantes se atraem, que estaria em Homero, e outra tese que diz que os semelhantes são inimigos e, portanto, se repudiam, são rivais entre si, que estaria supostamente em Hesíodo. O Hesíodo diz assim, o inimigo do olheiro é o olheiro, é outro olheiro. Do bardo, outro bardo. Do mendigo, outro mendigo. Inimigo aí, em grego, é kotei, que dá uma ideia aí de você ter raiva ou ter rancor em relação a alguém. Tá? É um certo tipo de sentimento que poderia estar na base do polemos,
está na base dessa inimizade que estabelece o outro como um rival. Tá? Mas já fica claro que o Hesíodo não disse necessariamente que eles são pólemos, né? Eles são inimigos nesse sentido de contenda, de guerra, né? Um entre os outros. Mas são inimigos no sentido da raiva que geralmente acomete alguém considerando um outro alguém que tem a mesma função ou está na mesma condição que ele. Então, por exemplo, você pode pensar aí, o inimigo do oleiro é outro oleiro, você pode pensar em termos de disputa, de concorrência, né? Eu sou inimigo de um outro oleiro, sendo um oleiro, porque eu quero ser melhor do que ele. Percebe isso? Um bardo, né, um poeta, um recitador, vai ter o outro bardo como inimigo porque eu quero ser melhor do que ele. Um mendigo em relação ao outro mendigo, porque ele pode estar recebendo mais do que eu, né? E eu quero receber mais do que ele. Então, veja, em face de semelhantes, o que o Hesíodo parece apresentar é um certo tipo de descontentamento, de raiva, de rancor, que diz respeito a um processo de competição, digamos assim. E, dada a relação de competição, você precisa entender essa relação como um querendo ser melhor do que o outro. Dada a semelhança entre dois, vai haver uma certa rivalidade, uma certa disputa no momento em que um quiser ser melhor do que o outro. E essa relação de melhor é importante, é interessante para a gente, porque o Sócrates está trabalhando exatamente a questão da semelhança com a relação de bom, né? De ser bom e de fazer o bem, né? De fazer algo bom para o outro. Tá? Então, ele vai explicar agora o que ele está entendendo com essa tese aí, que ele ecoa, vamos dizer assim, a partir de Hesíodo, e que parece lhe dizer que o semelhante tem no outro semelhante o seu maior inimigo. Tá? Ele completa aí a sua explicação. Com tudo isso, e com tudo o mais, ele afirma que assim se passa necessariamente. Então, é necessário que seja assim. Lembrem lá que o discurso dos físicos, né, dos sábios, dos mais sábios, Sofócrates, dizia, né, ao contrário do discurso poético, que algo é necessário. Né? Os poetas geralmente dizem que algo é divino, algo é uma determinação divina, e por isso aquilo ali acontece. Os sábios, como não fazem esse recurso aos deuses, mas estão estudando a natureza, eles vão apelar para aquilo que na natureza é necessário. E aí é que surge o conceito de Ananke, né? O conceito da necessidade como aquilo que não pode ser diferente. Tá? Então, é o que o Sócrates está dizendo. Em tudo mais, aquelas pessoas em relação às quais eu ouvi essa tese, dizem que se passa necessariamente, ou seja, que os seres mais semelhantes são os que mais saturados, os mais cheios, repletos, tá? em Pimplastein, um termo aí que eu ainda não tinha ouvido falar, mais saturados se encontram de ódio recíproco, hostilidade e inveja. Então, ódio recíproco, ele resgata exatamente o ektos, que era aquele oposto à filia, né? Então, se você tem a relação de amizade, filia, você tem um comportamento de aproximação, e o comportamento do ektos é um comportamento que deriva do mistos, né? O ektos é aquele comportamento de inimizade que deriva da repulsa, né? O mistos, que vai dar o misoginia, né? Mistos não, desculpa, misos, né? Que vai dar o misoginia, o misantropia, aquela repulsa a alguma coisa, tá? Então, ele diz ódio recíproco, hostilidade, e o termo hostilidade é bem interessante, porque traz aí filo na palavra.
filoniquias, tá? Hostilidade, e inveja, fitonos. Tá? São 3 termos que denotam comportamentos que colocam o outro como um adversário, né? Colocam o outro numa posição de afronta, colocam o outro como numa posição de confronto. Tá? O pobre se vê compelido a ser amigo do rico, e agora ele vai transformar aí a relação, né? Porque ele, no finalzinho ele diz, né? Ao passo que os dessemelhantes o estão de amizade, né? Então, os semelhantes estão saturados de inimizade e os dessemelhantes estão saturados de amizade. Onomaiótato, onomaiótata, aqueles que são dessemelhantes, estariam aí saturados de filia, de amizade. E como ele vai caracterizar essa relação? O pobre se vê compelido a ser amigo do rico, o fraco necessita da ajuda do forte, como se dá também com o doente em relação ao médico. Vejam que em todas essas relações há uma proximidade de um com o outro, porque há uma necessidade de um para o outro. O pobre necessita do rico para pedir dinheiro, e, portanto, ele vai ter um comportamento aí mendicante. O fraco necessita do forte para se defender, e o doente necessita do médico para se curar. Então, veja que, para a proximidade entre esses dois, teve que ser preciso a diferença entre eles. Teve que ser preciso existir a diferença entre eles. Tá? Do mesmo modo, o ignorante apega-se ao sábio e lhe dedica amor. Amor aí, filos, né? Filia. Lhe dedica... Por quê? Porque não tem, ele não possui o que o Sócrates diz aí, que é a eidota, né? esse saber. Tá? O que é ignorante, portanto, se aproxima do sábio em vista de saber. Sim, leva adiante sua proposição, asseverando em tom mais alto que, muito longe de ser o semelhante amigo do semelhante, o contrário disso é que é verdade. As coisas mais opostas são as mais amigas. Tó enatiotaton, esses opostos, né? Esses antagônicos, esses adversários. Einaimalista filon, né? São aqueles que são os maiores amigos, né? São aqueles que mais possuem amizade um pelo outro. Cada coisa deseja o seu contrário, deseja aí epitimei, né? Aquele desejo no sentido de apetite, né? No sentido de ter um certo impulso por alguma coisa. É como se fosse um movimento mesmo que essa necessidade produz. Dado que existe uma distância entre esses dessemelhantes, é exatamente a falta que faz com que o outro se aproxime daquele que possui aquilo que ele não tem. Cada coisa deseja o seu contrário, não o que lhe é semelhante, não o que lhe é semelhante. O seco deseja o úmido, o frio, o calor, o amargo, o doce, o agudo, o obtuso, o vazio, a plenitude, e a plenitude, o vazio, e assim com tudo o mais pela mesma maneira. Cada contrário serve de alimento para o seu contrário, sem tirar nenhum proveito do que lhe é semelhante. Perceberam aí como aqui o Sócrates está colocando agora a tese sobre o que seria o oposto daquilo que ele estava defendendo antes? Ou seja, para considerar uma proximidade entre dois, é preciso que eu considere que existe uma falta entre esses dois. E a relação de proximidade que vai ser estabelecida entre esses dois, portanto, aquilo que vai fazer com que eles tenham afeição, ágape, para se aproximarem numa relação de amizade, numa relação de filia, vai ser exatamente essa falta que impulsiona, né, epitimia, faz com que eles tenham apetite, desejo de estar próximo daquele que lhes é semelhante. E por que isso? Porque aquele possui uma coisa que eu não tenho.
e dado que ele possui uma coisa que eu não tenho, ambos passam a ser alimento para o outro. Não era esse o problema que ele tinha identificado lá do bom com bom? O bom com bom não parecem ser amigos porque ninguém precisa um do outro, né? Eles sendo autossuficientes acabam não precisando de amizade. Nesse caso aqui, eles precisam da amizade exatamente porque falta alguma coisa. E nessa falta, um é alimento para o outro. Alimento no sentido de complementariedade. Ou seja, se eu sou um médico, eu vou me aproximar não dos outros que já são médicos, porque eles mesmos sabem se curar, mas eu vou me aproximar dos doentes, que são aqueles que precisam de mim. Para que eu tenha uma relação de proximidade com o outro, é necessário que eu me alimente do outro. E eu vou me alimentar do outro no momento em que o outro puder me complementar. Tá? Não necessariamente completar, né? Como seria aquela ideia, por exemplo, do mito do Aristófanes, né? De que o Eros é um encaixe perfeito de um todo, né? Que foi dividido, mas uma ideia de complementariedade. Ou seja, aquilo que eu tenho só vai ser satisfeito se eu conseguir completá-lo com alguém que não possui aquilo que eu tenho e deseja isso que eu tenho. Legal? Ele conclui, então, em verdade, amigo, ao discretar desse modo, discretar aí é falar discretamente, né? Ou falar de uma maneira bem arrumadinha, vamos dizer assim, tá? Ao discretar desse modo, ele dava-se ares importantes, falava muito bem. Ou seja, é, de fato, uma tese que parece descrever aí como, de fato, as coisas funcionam. E vós, perguntei, como vos parece tudo isso? Ele pergunta para os dois jovens. E quem vai responder agora é o Menexeno. Que falou certo, disse Menexeno. Pelo menos essa é a nossa primeira impressão. Então veja que quando Sócrates coloca essa tese aí sobre o oposto daquilo que ele havia defendido antes, ele coloca para os jovens, né, dado que ele estava conversando com Ulisses, ele coloca para os dois jovens agora a conclusão. E o Menexeno volta a responder. Responde pelos dois. Tá? E o retorno do Menexeno é interessante porque leva o Sócrates, logo em seguida, a se encontrar com um determinado tipo de discurso que seria o tipo de discurso defendido pelo Menexeno, ou seja, um discurso que se propõe a ser sempre combativo, no sentido de refutar o discurso alheio. E quando o Menexeno se coloca respondendo, o Sócrates imediatamente, em seguida, já se põe como refutador daquilo que ele acabou de dizer, prevendo, em alguma medida, que o Menexeno não está cumprindo aquele papel que lhe caberia, né? Ou seja, de ser o contraditor, de ser o refutador. O Menexeno, que era conhecido, né, que foi descrito lá pelo Sócrates como alguém que era um erístico, que era um grande erístico, ele acaba aqui, de certa maneira, acatando, né, aceitando muito facilmente aquilo que o Sócrates está propondo. Mas ainda fica aí subentendido uma certa característica que é dada pela própria conclusão que o Sócrates chega. Porque, veja, dado que os dessemelhantes se atraem, ou seja, aquele que possui uma falta atrai o outro que tem aquilo que lhe falta, o Menexeno, no momento que concorda com Sócrates, se posiciona como um semelhante a ele. E o que o Sócrates não quer, como conclusão do seu próprio argumento, é que aqueles jovens concordem com ele. Por quê? Porque, dada a discordância, eles vão também atrair uns aos outros, de tal maneira que a melhor concordância acerca dessa tese que o Sócrates acabou de defender seria a discordância. Percebe? É uma ironia aí bastante interessante de como é que a gente poderia entender isso que o Sócrates vai dizer agora na sequência. Então, como o Menexeno responde,
E o Sócrates diz: devemos, então, admitir que o maior amigo do contrário é o seu próprio contrário? Perfeitamente, responde o Menexeno. Pois que seja, respondi. Mas não te parece estranho, Menexeno? Né? Veja que ele está instigando o Menexeno, que é o grande refutador, a contraditar aquilo que ele acabou de dizer. Né? Ou seja, o Sócrates está fazendo aí uma tentativa de provocar no Menexeno uma dessemelhança, né? Provocar aí um confronto entre eles, de tal modo que, a partir desse confronto, eles possam buscar uma complementariedade. Não te parece estranho, Menexeno? E não se dará o caso, olha a referência que o Sócrates vai fazer agora, e não se dará o caso de sermos assaltados de pronto por esses super sábios amantes de discussão? Olha aqui exatamente a caracterização que o Sócrates havia feito, em certa medida, do próprio Menexeno. Né? Só que aqui ele não usa o termo erístico, né? Ele vai dizer aqueles que são antilogikoi, né? Os hoi antilogikoi, aqueles que são antilogistas, aqueles que sempre procuram se opor a um determinado tipo de tese. Tá? E é isso que ele chama de super sábios amantes de discussão. Né? Hoi, pasophoi, andres, né? Os homens mais sábios, né? os que são sábios de tudo, né? Panzaphoi, hoi antilogikoi, aqueles que são também amantes de contenda. Tá? Por esses super sábios amantes de discussões que nos perguntarão se não é o ódio o que de mais contrário há à amizade. Então, veja, se a gente tivesse aqui, ou em última análise, o Sócrates estaria brincando aqui, né? Ô, Menexeno, se você de fato fosse um erístico, como geralmente nós entendemos você, nós consideramos você, você não deveria levar em consideração aqui que nós estamos usando os termos de uma maneira errada? Ou seja, nós estamos dizendo que os maiores amigos são aqueles que são inimigos. Não teria alguma coisa estranha aí? Né? É mais ou menos essa a colocação do Sócrates. Ou seja, se tivesse aqui super sábios, nós não seríamos assaltados por eles, de tal modo que eles nos perguntariam se não é o ódio que há de mais contrário à amizade? Não seria exatamente essa repulsa, essa posição de inimizade, aquilo que faz com que eles sejam, de fato, contrários ao que nós chamamos de filia? Que lhes responderemos? Não teríamos de concordar que estão com a razão, que dizem a verdade, né? Aletheia legosin, que é o que está em grego aí, e o Menexeno tem que concordar, né? Forçosamente. Continuariam a perguntar se a inimizade, ectron, é amiga da amizade, né, filia, ou a amizade da inimizade? Nem uma coisa, nem outra, respondeu. Ou seja, se tivessem super sábios ouvindo a gente conversar, eles não diriam que nós estamos usando os termos inapropriadamente, porque nós estamos considerando como amigos aqueles que são inimigos. Vamos terminar isso daqui para a gente ver em que medida o Sócrates aqui está sendo capcioso, tá? Exatamente por causa da entrada do Menexeno aí. Ele continua. Ou o justo do injusto, o temperante do intemperante e o bom do mal, né? Ou seja, nós não estaríamos considerando aí uma coisa que é oposta à outra como sendo a mesma? Não me parece que seja desse modo. No entanto, observei. Se a amizade recíproca é decorrência da dessemelhança, ou seja, se aquilo que aproxima duas pessoas decorre da diferença entre eles, necessariamente os opostos serão amigos. É fato. Logo, nem o semelhante é amigo do semelhante, nem o contrário amigo do seu contrário. Parece que não. Aqui ele, portanto, reúne as duas teses que ele acabou de demonstrar enquanto sendo infundadas. A primeira, de que o semelhante é amigo do semelhante, e por que eles não podem ser amigos? Porque eles são autossuficientes e não dependem um do outro.
E agora ele acaba de mostrar que o contrário não pode ser amigo do contrário. Por quê? Porque parece estranho você dizer que os inimigos são amigos. Percebe? Mas por que o Sócrates está sendo capcioso aí? Tá? Porque, veja, no momento em que ele havia dito lá que os diferentes se atraem, eles se atraem porque algo lhes falta. Lembram lá da descrição, da interpretação que ele faz, né, da tese do Hesíodo? O oleiro é inimigo do oleiro, né, porque eles são semelhantes. Para que a gente possa considerar exatamente aquilo que atrai duas pessoas, a gente precisa considerar aquilo que eles têm de semelhança. Então, o oleiro vai atrair aquele que deseja aprender a arte da olaria. Então, ele vai atrair exatamente aquele que é dessemelhante. De que maneira, então, o Sócrates está considerando essa dessemelhança como inimizade? Percebe? Isso foi um tanto capcioso aqui para o Sócrates, na argumentação do Sócrates, porque ele volta àquela ideia de que os inimigos são aqueles que são os opostos, que seria uma espécie de conclusão da primeira tese, de que os amigos seriam os semelhantes. Mas ele refutou a tese de que os amigos seriam os semelhantes. Logo, a consequência, que os inimigos seriam os dessemelhantes, ela também se mostra infundada. Só que o Sócrates pega essa tese, os inimigos, os dessemelhantes são inimigos, para agora utilizar a seu favor, para, de certa maneira, descaracterizar a tese que ele agora está apresentando, de que os dessemelhantes é que são amigos. Tá? E isso é uma coisa que o Menexeno não percebe. Ele não percebeu que a caracterização que o Sócrates agora faz, em termos da inimizade, não diz respeito à própria interpretação que o Sócrates fez acerca dos dessemelhantes. Ele fez a relação dos dessemelhantes serem atribuídas a partir da falta, que faz com que os dois se complementem. E agora ele está considerando essa complementariedade como inimizade. Percebe? Ele, então, acaba recorrendo aqui a uma estratégia retórica, a uma estratégia erística, como ele acaba dizendo, né, para ludibriar o Menexeno e mostrar em que medida essa tese que ele acabou de apresentar, ou seja, de que os opostos se atraem, né, hoje em dia a gente chamaria assim, né, a tese de que os opostos se atraem, ela seria infundada. E seria infundada por quê? Porque os opostos seriam inimigos. Mas veja, é sem sentido ele dizer isso. É sem sentido por quê? Quando é que ele afirmou que os opostos são inimigos? Lá antes, quando ele havia dito que os semelhantes é que são amigos. Mas ele já havia dito que a tese de que os semelhantes são amigos era infundada. Então, como pode ser que a oposta dessa tese seja verdadeira? Ele está utilizando-se aqui, de certo modo, de uma consideração do termo inimizade, que, no fundo, era a consequência de uma tese que já foi refutada, né? E o Menexeno não percebe isso. Não sei se ficou claro para vocês aqui, mas é uma estratégia capciosa do Sócrates, exatamente para ludibriar o Menexeno no momento em que ele começa a responder. O Menexeno é esse caracterizado sempre como um erístico, e o que o Sócrates faz para ludibriar o Menexeno é uma estratégia erística, mostrando, em última análise, que o Menexeno não consegue sequer realizar bem aquela função que ele mesmo possui, que é a função de ser o contendor, né? Aquele que se opõe sempre, o chamado erístico. O próprio Sócrates provoca o Menexeno a ponto de indicar para ele que ele não consegue realizar aquilo que ele geralmente é considerado fazer bem. Né? Mas essa estratégia é capciosa, ela não refuta necessariamente a tese, isso que eu gostaria de chamar a atenção, tá?
a tese de que os opostos se atraem é uma tese que só é refutada por causa dessa estratégia socrática. E é uma estratégia que refuta a tese não em vista dela mesma, mas em vista do Menexeno. Percebe? Fazendo aí um jogo de palavras para dizer que os inimigos não poderiam ser amigos. Mas não era isso exatamente que o Sócrates estava trazendo em questão. Tá legal? Existia aí uma outra consideração que o Sócrates estava fazendo e que, no momento em que o Menexeno passa a responder, o Sócrates inverte essa consideração para trazer o termo da inimizade como sendo uma estratégia refutativa. Tá? Então, a gente pode dar, em certa medida, como não completamente refutada a tese de que os opostos se atraem. Da mesma maneira, a gente poderia dizer que a tese de que os semelhantes se atraem também não está 100% refutada. Por quê? Porque ele considerou o semelhante em relação ao bom. Tá? Então, a gente viu em que medida ele interpretou o semelhante como sendo aquele que é bom. E ele refuta o bom exatamente naquilo que ele considera como sendo o que é bom, ou seja, aquele que é autossuficiente. Tá? Mas não quer dizer que isso seja a consideração que o poeta tinha acerca do que é o semelhante. Em outras palavras, está aqui, nesse momento, em relação ao semelhante e em relação ao dessemelhante, duas posições que ainda vão aparecer no diálogo e que são posições que não foram completamente refutadas. Tá? Isso é importante da gente ter em mente, porque na sequência o Sócrates vai trazer uma espécie de consideração acerca do intermediário. Então a gente vai ler aí na próxima semana como é que a gente pode entender a relação de amizade nem em face do que é semelhante com o semelhante e nem em face do que é dessemelhante com o dessemelhante. Né? Ele vai tentar encontrar um meio termo aí, ele vai tentar encontrar um intermediário. E no momento que ele tenta encontrar esse intermediário aí, ele vai necessariamente retomar alguma consideração acerca dessas duas teses, tá? Mas é bom que a gente fique com essa ressalva de que a tese do semelhante e a tese do dessemelhante, elas são muito fortes, tá? Para serem desprezadas por esse tipo de consideração que o Sócrates fez. É uma consideração muito rápida e muito erística, digamos assim, que o Sócrates utiliza para ludibriar aqueles jovens, mas que, no fundo, não refuta necessariamente a tese em si. E é por isso que ele ainda vai voltar a essas teses para considerá-las de uma outra perspectiva. Tá legal, gente? Tranquilo? Podemos parar por aqui, então? Paramos aí, então, em 216B, tá? E a gente volta em 216C, tá? Para ler aí como é que vai aparecer essa nova ideia sobre a amizade, não mais a partir dos semelhantes, nem também a partir dos dessemelhantes, mas a partir daquilo que o Sócrates vai chamar de intermediários, tá? Que vai ser um certo eco, vamos dizer assim, né, daquilo que a gente viu também em relação à consideração do banquete, tá? Mas sobre isso a gente fala na semana que vem. Tranquilo, pessoal? Tudo certo, então? Então, até semana que vem. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.